E aí, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, que tenham tido um ótimo final de semana, que tenham conseguido estudar, que tenham conseguido botar a matéria em dia. Lembrando, é importante que vocês não deixem a matéria acumular, certo? Assim como vocês não deixem os vídeos acumularem, assim como vocês não deixem as questões acumularem. Tentem fazer o máximo de questões que vocês conseguirem, tentem ir até onde vocês conseguirem. Não se sintam culpados caso vocês não consigam ir além do que o desejado, beleza? Vocês estão estudando em casa, vocês estão. Todos nós estamos numa situação de fato muito ruim, então não se sintam culpados caso vocês não consigam ir além do que o que vocês desejam ou do que os professores desejam de vocês. É óbvio que a gente sempre deseja o melhor para os nossos alunos. É óbvio que a gente sempre deseja que os alunos façam diversas questões que a gente passa, que os alunos estudem os nossos conteúdos, mas é bem verdade também que muitos de nós entendem a situação que todo mundo está passando, certo? Então, assim, eu, enquanto pessoa, certo? Enquanto professor, eu espero o máximo dos meus alunos. Mas, enquanto ser humano, eu espero que os meus alunos, antes de qualquer coisa, sejam boas pessoas e estejam bem. Principalmente com isso que a gente está, nessa situação atual que a gente está tendo. Beleza? Pois bem, para a gente encerrar de fato essa parte de geometria, e aí aproveitando que nós vamos ter uma maratona de resolução de questões até a prova, vamos aqui para uma questão, certo? Fazer mais algumas questões desse capítulo aqui, que é o capítulo 8. E essa questão aqui ela é da primeira parte do capítulo 8, que é a parte que trata de área base, área lateral, área total. A segunda parte ela só vai trabalhar com volumes e essas coisas envolvendo volume, certo? Lembrando que a segunda parte também tem área total, área da base, área lateral. Coisa que na primeira parte do capítulo 8 não tem volume, mas na segunda parte pode ter, obviamente, conteúdo da primeira. Essa primeira questão ela é a terceira questão da primeira parte do capítulo 8. E ela trata de área. A gente aqui trabalha só com área, a gente trabalha só com a superfície da figura. Ela diz o seguinte: a aresta da base de uma pirâmide hexagonal mede 3 raiz de 3 e a altura da pirâmide mede 6 centímetros. Calcule a área total da pirâmide. Bom, eu vou fazer um desenhozinho. Essa questão não tem desenho. Eu vou fazer um desenhozinho aqui para vocês e mostrar para vocês qual que vai ser a ideia de resolução que a gente tem nessa questão aqui. Bom, o que a questão quer que vocês imaginem é essa figura aqui, beleza? Ó, a aresta de uma pirâmide hexagonal. A figura que vocês têm que imaginar é a pirâmide hexagonal. A aresta dela mede 3 raiz de 3. A aresta, no caso, esse lado aqui, ok? E ele diz que a altura mede 6. A altura, nesse caso aqui, daqui da ponta da pirâmide até a base dela. A ideia que a gente vai usar aqui, turma, é a seguinte. Primeiro, nós vamos... A altura que vale 6. Como a questão falou que a aresta da base vale 3 raiz de 3, a gente vai ter que usar, nesse caso aqui, o apótema da base. Porque como eu quero descobrir a área total, eu preciso descobrir o apótema da pirâmide. E para eu trabalhar o apótema da pirâmide, eu tenho que trabalhar o apótema da base. Então, eu vou ter a seguinte situação, que é o que a questão quer que vocês, pessoas inteligentes, alunos maravilhosos, imaginem. Essa daqui, beleza? Ó, a altura que vale 6 centímetros, o apótema da base, beleza? E o apótema da pirâmide. Pronto. O que eu tenho que descobrir aqui, primeiramente, é o apótema da base. Depois, o apótema da pirâmide. Para descobrir o apótema da base, a gente tem que lembrar de uma coisa. Essa pirâmide, a base dela é um hexágono, certo? Se a base é um hexágono, o apótema da base vai ser essa figurazinha aqui, certo? Aí o apótema ele está bem aqui no meio e ele vai ser a altura de um triângulo da base. Lembra, a base do hexágono,
A base da pirâmide hexagonal, certo? Que é um hexágono, eu consigo dividir ela em 6 hexágonos diferentes. Desculpa, 6 hexágonos iguais. Eu estou desenhando aqui e falando ao mesmo tempo e acabo me confundindo. 6 hexágonos iguais, beleza? Então, imagina esse seguinte hexágono aqui, certo? O apótema da base vai ser justamente a altura de um triângulo. Lembrando que se isso aqui é um hexágono regular, e se esses triângulos são equiláteros, esse lado aqui sendo 3 raiz de 3, esse lado aqui também vai ser 3 raiz de 3, esse lado aqui vai ser 3 raiz de 3. Bom, se todos são 3 raiz de 3 e aqui é a altura, a gente sabe o valor da altura. A altura é justamente o apótema da base, a altura desse triângulozinho aqui da base, beleza? Não tem nada a ver com a altura da pirâmide. A gente ainda não vai usar a altura da pirâmide agora. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha só. A altura do triângulo equilátero, que no caso é o apótema da base. O apótema da base vai ser esse pedacinho aqui, tá certo? Ele é igual a lado raiz de 3 dividido por 2. Bom, como o lado é 3 raiz de 3, nós fazemos o apótema da base é igual a 3 raiz de 3. Isso daqui é o lado, tá certo? E isso daqui está sendo multiplicado por raiz de 3. Opa! Está sendo multiplicado por raiz de 3. Isso tudo aqui dividido por 2. Ok? Pois bem. Aqui nós fazemos raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 dividido por 2. Pronto. O apótema da base. A área da base, já a gente faz ela, certo? Vamos primeiro descobrir quanto que vale aqui o apótema da pirâmide. Bem, o apótema da pirâmide, que eu vou chamar de AP, e para que eu quero descobrir o apótema da pirâmide? A pirâmide, uma pirâmide qualquer, dependendo da base dela, nas laterais eu vou ter tantos triângulos quantos forem os lados da base. Por exemplo, se aqui eu tenho um hexágono, eu vou ter nas laterais 6 triângulos. Quando eu fizer quando eu fizer a área de um triângulo desse e eu multiplicar por 6, eu vou ter a área lateral, que é o que eu estou precisando. Depois eu só faço a área da base e aí a gente vai ter a área total somando os dois. Então, o apótema da base ao quadrado, o apótema da pirâmide ao quadrado, desculpa. Eu estou trabalhando agora nesse triângulo aqui, beleza? Onde aqui vai ser a hipotenusa, é igual a altura, que é um cateto, ao quadrado, certo? Mais esse rapazinho aqui ao quadrado, que a gente acabou de descobrir o apótema da base. 9, isso aqui ao quadrado. Ok? Pronto. Apótema da pirâmide ao quadrado é igual a 36 mais 81 sobre 4. Fazendo essa soma aqui, multiplica o 36 por 4, dá 144. Isso daqui, turma, eu só estou fazendo a soma de uma fração por um número inteiro. Lembra, imagina que eu tenho 1 aqui embaixo, faço o MMC de 1 e 4, que dá 4. Aí 4 dividido por 1 dá 4, vezes 36 dá 144. Mais 81 dividido por 4. Ok? Bom, o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide 125 sobre 4. E aí isso aqui implica que o apótema da pirâmide passa a raiz para o outro lado.
raiz de 125 é 15, raiz de 4 é 2. A apótoma da pirâmide é igual a 2. Para a gente fazer a área lateral, eu vou fazer a área de um triângulo e multiplico por 6. Como assim? Olha só como é que vai ficar. Primeiro, a altura de um triângulo aqui é justamente a apótoma da pirâmide, que é 15 sobre 2. Portanto, a área lateral vai ser igual a 6 vezes, porque eu tenho 6 triângulos na lateral, base, a base aqui é 3 raiz de 3, vezes a altura, que é 15 sobre 2, dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, 3 raiz de 3 vezes a altura que é justamente a apótoma da pirâmide, 15 sobre 2. E isso daqui está sendo dividido por 2. Beleza. Vou repetir aqui, ó, o 6, ok? Repete a primeira, no caso aqui, 3 raiz de 3 vezes 15 sobre 2 e multiplica pelo inverso da segunda, que é justamente 1 meio. 1 sobre 2. Bom, esse 6 aqui eu posso simplificar com esse 2 aqui. Aí aqui fica 3. A gente vai ter a seguinte situação. 3 vezes 3 raiz de 3 vezes 15 vezes 1 sobre 2. Beleza? 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 15 dá 135. Aí isso aqui, raiz de 3 dividido por 2. Bom, isso aqui é a área lateral. Agora a gente vai para a área da base, AB. A base é um hexágono de lado 3 raiz de 3. Se eu consigo pegar esse hexágono e dividir em 6 hexágonos iguais, então, se eu fizer a área de 1 e eu multiplicar por 6, eu vou ter a área de todos. 6 vezes a área do hexágono, lado ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Portanto, eu vou ter aqui o 6 e o 4, eu posso simplificar. Fica 3 vezes lado ao quadrado vai ser 3 raiz de 3 ao quadrado, ok? Vezes raiz de 3, que era o que já estava fora. E isso daqui tudo está sendo dividido agora por 2, porque eu simplifiquei o 6 por 4. Eu dividi em cima por 2 dá 3 e embaixo por 2 dá 2. Aí eu tenho 3 que multiplica 3 vezes 3 dá 9. Raiz de 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Aí tem o raiz de 3 ali. Ok? Tem esse raiz de 3. Esse 9 vezes 3 aqui, ó, é o 3 ao quadrado que dá 9. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. E esse raiz de 3 eu só fiz repetir. Isso aqui está sendo dividido por 2. Pronto. 3 vezes 9 vezes 3 dá 81. Raiz de 3 dividido por 2. Pronto. Agora eu tenho a área da base e eu tenho a área lateral. A área total vai ser igual à área da base, que é 81 raiz de 3 dividido por 2, mais a área lateral, que é 135 raiz de 3 dividido por 2. Como eu tenho o mesmo denominador, eu posso somar isso daqui, dá 216 raiz de 3. E já que em cima eu tenho termos semelhantes, no caso aqui o raiz de 3, eu posso somar de cima também, dividido por 2, que dá igual a 108 raiz de 3 centímetros
quadrados. Portanto, a área total dessa pirâmide aqui da questão é 108 raiz de 3 centímetros quadrados. Vamos aqui para a nossa próxima questão. A questão diz o seguinte, essa questão aqui ela é a questão 4 da segunda parte, a parte que mexe com volumes, também do capítulo 8, beleza? E ela diz, chama-se de tetraedro trirretângulo toda pirâmide triangular que possui um ângulo triédrico trirretângulo. Isso daqui, esse ângulo triédrico trirretângulo, imagina que é o canto de uma parede, beleza? Onde eu tenho aqui, no caso, o chão, certo? Aqui é o canto da parede, aqui é o chão, isso aqui é uma parede, isso aqui é outra parede. Aí bem aqui assim eu tenho esse ângulo triédrico trirretângulo, que é são 3, triédrico são 3 faces, no caso essa face, essa parede e esse chão aqui, e trirretângulo quer dizer que são 3 ângulos retos, ó, 1, 2, 3, beleza? Calcule a área total e o volume de um tetraedro trirretângulo cujas arestas do triedro trirretângulo medem 4 centímetros. Essas arestas do triedro trirretângulo não são essas arestas aqui, por exemplo, AB, BC e AC, certo? São AV, BV e VC. São essas 3 arestas aqui que medem 4, ok? Primeiro a gente vai calcular a área total. Bom, no caso dessa figura aqui, eu vou calcular primeiro aqui com vocês a área desses 3 retângulozinhos aqui. Cada retângulo desse tem 4 aqui, 4 aqui e 4 aqui. Então, cada retângulo, todos esses retângulos são iguais, esses triângulos retângulos. No caso, esse, ó, AVB, AVC e BVC são 3 triângulos retângulos iguais. Então, se eu calcular a área de um e multiplicar por 3, eu vou ter a área dos 3. Portanto, a nossa área 1 vai ser igual a... Como é um triângulo retângulo, e aqui a hipotenusa, uma hipotenusa vale 4 e a outra hipotenusa vale 4 também, o triângulo retângulo, base vezes altura, seria hipotenusa vezes hipotenusa, que é 4 vezes 4 dividido por 2. Ó. Base vezes altura dividido por 2. Isso daqui é 3 vezes, né? Porque eu estou calculando a área dos 3. Base vezes altura dividido por 2. 4 vezes 4, 16, dividido por 2 dá 8. Então, é 3 vezes 8, que dá igual a 24. Beleza? Isso daqui é a primeira área. Para a gente calcular a área desse triângulo aqui da frente, perceba o seguinte. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 4. Esse pedaço aqui é um triângulo retângulo, assim como esse aqui é e esse daqui é também. Todos são triângulos retângulos iguais. Então, eles vão ter esse lado aqui e esse lado aqui serão também iguais. Se eu calcular essa área, esse lado aqui, eu vou estar calculando também esse lado e esse lado. Então, esse triângulo aqui da frente, o triângulo ABC, ele é um triângulo equilátero. Para eu fazer a área desse triângulo equilátero, eu preciso saber quanto que vale um lado dele. Para eu fazer um lado dele, eu vou aplicar Pitágoras aqui, ó. Nesse pedaço, esse pedaço aqui, ok? E esse pedaço aqui. Para eu descobrir o AC. Descobrindo o AC é a mesma coisa do BC e a mesma coisa do AB. Portanto, aplicando Pitágoras, ó, AC ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é o valor de AV e o valor de CV. Bom, 4 ao quadrado, 16. 4 ao quadrado, 16. Isso aqui dá igual a 32. Portanto, o AC é igual a raiz quadrada de 32. 32 eu posso fazer como se fosse
4, 2 vezes 16. O 16 é um quadrado perfeito, então fica 4 raiz de 2. Beleza. Se o AC é 4 raiz de 2, isso aqui é a mesma coisa que o BC, que é a mesma coisa que o AB, ok? E isso é um triângulo equilátero. A área desse triângulo equilátero, que eu vou chamar de A2, vai ser igual a lado ao quadrado. O lado seria AC, ou BC, ou o AB, certo? Lado ao quadrado. Raiz de 3 dividido por 4. O lado vale 4 raiz de 2, então fica 4 raiz de 2 ao quadrado, raiz de 3, isso tudo dividido por 4. 4 vezes 4 dá 16, e raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2, então 16... Desculpa, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, 16 vezes 2 vezes raiz de 3, raiz de 3, isso aqui está sendo dividido por 4. 16 dividido por 4 é 4, 4 vezes 2, 8, então dá 8 raiz de 2. Beleza, 8 raiz de 2 é a área 2. A área total é igual a 8 raiz de 2 mais o 24. Que se eu quiser colocar em evidência, eu posso dizer que é 8 que multiplica 3 mais a raiz de 2. Mas tanto faz aqui, você não é obrigado a colocar em evidência, certo? Agora, para calcular o volume, eu vou precisar saber aqui da base. A altura aqui ela é bem óbvia, a altura é esse pedaço aqui, já que aqui é um ângulo, já que aqui é uma reta que ela é perpendicular ao solo. Então a altura é 4. O volume dessa figura aí, o volume vai ser a base, a área da base, que no caso é o AB, a área da base, vezes a altura, dividido por 3. Pronto. A área da base é a área desse triângulo aqui da base. A área desse triângulo aqui da base, um lado é 4, o outro lado é 4. Isso aqui é um triângulo retângulo. A hipotenusa é 4, outra hipotenusa é 4. A área da base vai ser... A área da base vai ser igual a 4 vezes 4 dividido por 2, porque é um triângulo qualquer, ok? Onde eu tenho hipotenusa é a altura e a outra hipotenusa é a base. Isso daqui tudo dividido por 2 dá igual a 8. Beleza. A área da base é 8. A altura é 4, que é esse valorzinho aqui, certo? O valor dessa aresta aqui. Então, só organizando aqui, eu vou ter 8 vezes 4 dividido por 3, que dá igual a 32 dividido por 3. E como está em centímetros, fica centímetros cúbicos. Portanto, a minha área total é 8 que multiplica 3 mais raiz de 2. E o meu volume é igual a 32 dividido por 3 centímetros cúbicos. Pois bem, gente, é isso, certo? São essas questões aqui que eu tenho para vocês hoje. Não deixem de fazer as questões do livro, não deixem de exercitar, façam principalmente essas questões que trabalham pirâmide, os 3 tipos que eu falei para vocês: pirâmide de base quadrada, pirâmide de base hexagonal e pirâmide de base pentagonal. Ok? São as principais, as que vocês mais trabalham, mas vocês vão trabalhar muito mesmo com pirâmide de base quadrada e pirâmide de base hexagonal.
A de base pentagonal nem tanto, eu até falei errado, no caso é a de base triangular, tá certo? São essas três, ok? Se cuidem, tenham um ótimo dia e até a próxima aula.